Hoje vamos mergulhar em um estudo profundamente espiritual, sensível e transformador. A lição desta sexta-feira encerra uma semana inteira falando sobre oração, confiança, dependência de Deus e a maneira como o coração humano pode se aproximar do céu através da fé. E ao chegarmos ao estudo adicional, percebemos que não se trata apenas de aprender conceitos sobre oração, mas de experimentar uma vida de comunhão real com Deus. As citações de Ellen White, apresentadas nesta lição, revelam um convite íntimo para abandonar o excesso de preocupação conosco mesmos e voltar os olhos para Cristo. Quanto mais o ser humano olha para si, mais encontra fraquezas, dúvidas, limitações e medos. Mas quanto mais contempla Jesus, mais encontra esperança, paz e direção. A primeira declaração chama a atenção para algo muito importante. Se pensássemos e falássemos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teríamos muito mais da sua presença. Essa frase parece simples, mas ela revela uma realidade espiritual muito profunda. O coração humano possui a tendência natural de girar em torno das próprias dores, preocupações e necessidades. Muitas vezes as conversas são cheias de ansiedade, frustração, medo do futuro e preocupações constantes. A mente fica sobrecarregada pelos problemas da vida diária. Mas a lição mostra que existe uma mudança poderosa quando Cristo passa a ocupar o centro dos pensamentos. Quando a mente se enche de Jesus, algo muda dentro da alma. O ambiente espiritual muda. O coração começa a descansar. A esperança renasce. Os problemas não desaparecem magicamente, mas deixam de ocupar o trono da vida. Cristo assume esse lugar. E isso transforma completamente a experiência cristã. O Evangelho nunca foi apenas uma teoria religiosa. Ele é uma experiência viva de relacionamento com Deus. Muitas pessoas procuram paz tentando controlar tudo ao redor. Tentam resolver todas as dúvidas antes de confiar em Deus. Querem respostas completas antes de dar passos de fé. Porém, a segunda citação da lição apresenta exatamente o contrário. Ellen White declara que, se tentarmos resolver todas as nossas perplexidades antes de exercermos fé, as dúvidas apenas aumentarão. Isso acontece porque a fé não nasce da capacidade humana de entender tudo. A fé nasce da confiança em um Deus que vê aquilo que nós não conseguimos ver. Existe algo muito humano em querer ter segurança absoluta antes de confiar. O coração deseja enxergar o caminho inteiro antes de caminhar. Mas Deus frequentemente revela apenas o próximo passo. E é justamente nesse processo que a confiança é desenvolvida. A oração se torna então uma entrega, uma dependência completa, um reconhecimento sincero de que o ser humano é limitado, mas Deus é infinito em sabedoria. O texto diz que devemos nos aproximar de Deus sentindo-nos desamparados e dependentes, como realmente somos. Isso é muito forte, porque muitas vezes a pessoa tenta parecer forte diante de Deus, tenta esconder suas fraquezas, tenta orar como alguém autossuficiente. Mas a verdadeira oração nasce da sinceridade. Deus não se impressiona com discursos elaborados. Ele se aproxima de corações quebrantados. Quando alguém chega diante de Deus reconhecendo sua necessidade, algo extraordinário acontece. A luz começa a brilhar no coração. Não necessariamente todas as respostas aparecem imediatamente, mas a presença de Deus começa a trazer clareza, conforto e direção. Quantas vezes na Bíblia pessoas chegaram desesperadas diante do Senhor e saíram fortalecidas apenas porque estiveram em sua presença? A lição também apresenta uma reflexão muito bonita sobre o louvor. O texto afirma que a alma pode aproximar-se mais do céu nas asas do louvor. Isso revela que o louvor possui um poder espiritual profundo. Muitas vezes a oração é associada apenas a pedidos, lágrimas e súplicas. Mas existe uma dimensão da oração que envolve gratidão, adoração e exaltação ao nome de Deus. No céu, os anjos adoram constantemente ao Senhor.
O ambiente celestial é cheio de música, reverência e louvor. E quando o povo de Deus louva aqui na terra, existe uma ligação espiritual com essa adoração celestial. O coração humano foi criado para adorar. Quando a adoração desaparece, o vazio espiritual cresce. Mas quando o louvor ocupa espaço na vida, a alma se fortalece. O louvor muda a atmosfera do coração. Ele desloca o foco dos problemas para a grandeza de Deus. Ele faz lembrar das bênçãos já recebidas. Faz recordar da fidelidade divina no passado. Faz perceber que Deus continua sendo soberano, mesmo em meio às dificuldades. Talvez por isso muitos personagens bíblicos adoravam mesmo em momentos difíceis. Paulo e Silas cantaram na prisão. Davi adorava em meio às perseguições. Abacuque declarou que, ainda que tudo faltasse, ele se alegraria no Senhor. Isso mostra que o louvor não depende das circunstâncias. Ele depende da confiança em Deus. E quanto mais a pessoa aprende a louvar, mais o coração se aproxima do céu. O louvor quebra a frieza espiritual. O louvor fortalece a fé. O louvor traz esperança em meio à escuridão. O louvor relembra que Deus continua no controle da história. A lição, então, direciona nossa atenção para várias pessoas da Bíblia que tiveram experiências profundas de oração. E cada uma delas ensina algo importante sobre relacionamento com Deus. Esdras, por exemplo, aparece em oração com lágrimas, humilhação e arrependimento diante do pecado do povo. Sua oração revela um coração profundamente sensível à vontade de Deus. Ele não tratava o pecado com indiferença. Ele compreendia a gravidade do afastamento espiritual. E sua atitude mostra que a verdadeira oração frequentemente nasce de um coração quebrantado. Já em 2 Reis 13, vemos o rei Jeoacás buscando ao Senhor em meio à opressão. Isso revela como muitas vezes as crises levam o ser humano a perceber sua necessidade de Deus. Em momentos de conforto, muitas pessoas se afastam espiritualmente. Mas nas dificuldades, o coração volta-se novamente ao Senhor em busca de socorro. Em 2 Reis 19, Ezequias apresenta diante de Deus as cartas ameaçadoras da Assíria. Essa cena é poderosa. O rei literalmente coloca diante do Senhor aquilo que estava causando medo e angústia. Isso ensina que a oração também envolve entregar nossas ameaças, preocupações e batalhas nas mãos de Deus. Ezequias reconhecia que sozinho não poderia vencer aquele inimigo. Jonas também aparece nessa lista, mas sua oração possui um tom diferente. Ela revela emoções humanas intensas, conflitos internos e até certa resistência ao plano divino. Isso mostra que a Bíblia não esconde as fraquezas humanas. Deus trabalha até mesmo com pessoas imperfeitas, confusas e emocionalmente abaladas. Abacuque traz uma das experiências mais profundas de confiança em Deus. O profeta começa questionando, angustiado com a injustiça ao redor, mas termina adorando ao Senhor. Sua oração se transforma em confiança. Isso mostra como a oração pode mudar o próprio coração daquele que ora. Jeremias, em sua oração registrada no capítulo 32, reconhece o poder criador de Deus. Mesmo em meio ao caos nacional, ele declara que nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Essa é uma das grandes verdades espirituais da Bíblia. Aquilo que parece impossível aos olhos humanos continua sendo plenamente possível para Deus. Neemias também oferece um exemplo extraordinário. Antes de agir, antes de reconstruir os muros de Jerusalém, ele ora. Sua oração mistura adoração, confissão, dependência e pedido de direção. Neemias não separava a vida prática de vida espiritual. Para ele, tudo começava na presença de Deus. E então chegamos à oração de Salomão na dedicação do templo. Aquela oração revela um profundo senso da majestade divina. Salomão reconhece que nem mesmo os céus podem conter a grandeza de Deus. Ainda assim, o Senhor escolhe ouvir as orações de seu povo. Existe algo extremamente emocionante nisso. O Deus infinito se inclina para ouvir seres humanos frágeis e limitados.
cada oração registrada na Bíblia carrega emoções, lutas, medos e esperanças reais. A Bíblia mostra pessoas comuns buscando um Deus extraordinário. E talvez seja justamente isso que torna essas histórias tão poderosas até hoje. A lição também apresenta uma pergunta importante sobre o jejum em conjunto com a oração. Na Bíblia, o jejum aparece frequentemente ligado a momentos de intensa busca espiritual. Não era um simples ritual externo. O jejum representava humilhação diante de Deus, prioridade espiritual e concentração na presença divina. Em muitos momentos bíblicos, o povo jejuava em períodos de crise, arrependimento ou busca por direção. O jejum simbolizava que a necessidade espiritual era maior do que as necessidades físicas momentâneas. Era uma demonstração de dependência total do Senhor. Mas o jejum verdadeiro nunca foi apenas deixar de comer. Os profetas deixaram claro que Deus não se impressiona com práticas externas vazias. O verdadeiro jejum envolve transformação interior, humildade e sinceridade. Ao longo da história bíblica, percebe-se que homens e mulheres de Deus usavam o jejum como uma forma de dedicar mais tempo à oração, à reflexão e à busca espiritual. Era um período de consagração, um momento de silenciar as distrações para ouvir mais claramente a voz divina. E isso nos leva a refletir sobre algo muito importante. O mundo moderno é extremamente barulhento. Existem distrações o tempo inteiro. A mente quase nunca para. O coração vive acelerado. E muitas vezes a vida espiritual acaba ficando superficial justamente porque falta silêncio interior para ouvir Deus. A oração profunda exige tempo, exige entrega, exige disposição para permanecer na presença divina, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Os grandes personagens bíblicos aprenderam a esperar em Deus. Aprenderam a confiar mesmo sem enxergar imediatamente o resultado. A última pergunta da lição é extremamente pessoal e profunda. Ela pergunta se existe algo que deveria mudar ou ser colocado em prática na vida de oração como resultado deste estudo. Essa pergunta conduz cada pessoa a olhar para dentro do próprio coração. Talvez muitos percebam que suas orações se tornaram rápidas, automáticas e distraídas. Talvez outros percebam que passam mais tempo preocupados do que confiando. Alguns talvez descubram que falam muito sobre problemas, mas pouco sobre Jesus. Outros talvez sintam falta de gratidão, de louvor ou de momentos mais profundos de comunhão. O mais bonito é perceber que Deus continua convidando seus filhos para perto dele. Não importa quantas falhas existam no passado espiritual. O convite divino continua aberto. Deus continua disposto a ouvir, continua disposto a restaurar, continua disposto a fortalecer aqueles que o buscam sinceramente. A oração não é apenas uma obrigação religiosa. Ela é relacionamento, é encontro, é dependência, é comunhão. É abrir o coração diante do Criador do Universo, sabendo que Ele ouve cada clamor sincero. E talvez uma das maiores lições desta semana seja justamente essa. A vida espiritual floresce quando Cristo ocupa o centro dos pensamentos, das conversas e da adoração. Quanto mais o coração contempla Jesus, mais a fé cresce. Quanto mais a mente permanece em sua presença, mais a paz se estabelece. Vivemos em um mundo marcado pela ansiedade, medo, correria e insegurança. As pessoas estão cansadas emocionalmente. Muitas carregam feridas invisíveis. Muitas lutam silenciosamente contra dúvidas, angústias e preocupações constantes. E em meio a tudo isso, Deus continua dizendo: "Venha a mim." A oração continua sendo um caminho aberto entre a terra e o céu. Nenhuma circunstância consegue impedir alguém de falar com Deus. Nenhuma noite é escura demais para que o Senhor deixe de ouvir. Nenhuma lágrima passa despercebida diante dele. O estudo dessa semana relembra que a fé não depende de enxergar tudo claramente. A fé aprende a confiar mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Aprende a descansar no caráter de Deus.
aprende a seguir mesmo quando o caminho parece incerto. E quando o coração escolhe confiar, algo começa a mudar. O medo perde força, a esperança renasce, a paz volta a florescer. Não porque todas as dificuldades desapareceram, mas porque a presença de Deus transforma completamente a experiência humana. O céu ainda escuta orações. Deus ainda responde clamores sinceros. Cristo ainda intercede por seu povo. E o Espírito Santo ainda toca corações que desejam viver uma comunhão mais profunda com o Senhor. Ao encerrarmos este estudo, permanece diante de nós um convite silencioso, mas poderoso. Olhar menos para nós mesmos e mais para Jesus. Pensar mais em Cristo. Falar mais sobre sua bondade. Confiar mais em sua direção. Louvar mais sua fidelidade. Porque quanto mais a alma se aproxima de Jesus, mais ela encontra descanso, mais encontra esperança, mais encontra sentido, mais encontra vida. E talvez seja exatamente isso que o céu deseja realizar em cada coração através desta lição. Restaurar a alegria da comunhão com Deus, fortalecer a confiança nas promessas divinas e reacender o desejo de viver diariamente na presença do Senhor. E agora, antes de encerrarmos este estudo da lição da Escola Sabatina, convido você a separar este momento para falar com Deus. Onde você estiver, abra o seu coração ao Senhor. Talvez existam preocupações, medos, dúvidas ou lutas silenciosas dentro da sua alma. Talvez exista o desejo de se aproximar mais de Deus, de fortalecer sua vida de oração e aprender a confiar mais plenamente em suas promessas. Este é o momento de entregar tudo nas mãos do Senhor. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por mais este estudo da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor continua falando ao nosso coração, mesmo em meio às dificuldades da vida. Obrigado porque existe um caminho aberto entre a terra e o céu através da oração. Senhor, ensina-nos a confiar mais em Ti. Muitas vezes nossa mente fica cheia de preocupações, dúvidas e medos, mas hoje queremos colocar tudo diante da Tua presença. Queremos aprender a pensar mais em Jesus, falar mais de Cristo e depender mais da Tua direção. Fortalece a vida espiritual de cada pessoa que está acompanhando este estudo. Renova a fé daqueles que estão cansados. Consola os que estão sofrendo. Dá esperança aos que se sentem desanimados. Que o Espírito Santo toque profundamente cada coração neste momento. Ajuda-nos a desenvolver uma vida de oração sincera, constante e cheia de confiança. Que nunca percamos o desejo de buscar a Tua presença diariamente. E que possamos viver cada dia mais próximos do céu, através do louvor, da oração e da comunhão contigo. Entregamos nossa vida, nossa família e nosso futuro em Tuas mãos. E agradecemos porque sabemos que o Senhor continua ouvindo e respondendo às orações dos Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se este estudo falou ao seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. Assim, mais vidas poderão estudar diariamente a lição da Escola Sabatina e crescer espiritualmente através da Palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada espiritual. E nos encontramos no próximo estudo da Escola Sabatina. Até a próxima!